Olá, eu sou Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso. Começou a falar sobre coisas mais sérias, sobre ser paciente com o outro, sobre amar, planos no futuro, ter uma família, sonhos, pesadelos, o que se gostava mais de fazer, o que não faria de jeito nenhum, o que aceitaria no homem, o que não se aceitaria na mulher, até chegar na questão de querer um parceiro para a vida. Mas sempre, todo dia, mesmo com a conversa se direcionando para esse lado, ele sempre trazia alguma coisa do Islã para debater, para se entender. E aí, passado um tempo, ele me falou que viria ao Brasil. Primeiro, ele me falou que viria ao Brasil por missão, né? Que ele queria pregar o Islã para várias pessoas e que ele já tinha aí contatos para que ele fizesse isso. Mas depois ele também deixou claro que ele queria muito me conhecer. E eu aceitei. Chegando aqui, a gente marcou de se encontrar no centro da cidade. E eu não sabia, eu achei que ele iria sozinho. Eu não sabia que ele iria levar o melhor amigo. Eu não sabia que ele viria com o melhor amigo. Ele sempre me dizia, né, que apesar de ter se isolado da maioria das pessoas, ele tinha ali um amigo que era carne e unha, que ele punha a mão no fogo por ele, confiava em tudo, que estava sempre com ele. E eu achei muito estranho quando eu cheguei lá, que eu vi esse amigo, fiquei um pouco sem graça, e aí a gente, na verdade, conversava assim como trio, como amigos, né? Não foi para um lado íntimo, não me tocou em nenhuma vez. Só uma hora que ele pediu pro amigo ir comprar as coisas, aí sim a gente trocou olhares, a gente não falou nada e nem se aproximou, mas pelos olhares a gente entendia ali que tava rolando alguma coisa. E foi nessa hora que ele também me explicou que era melhor que tivesse ali com um amigo, para que a gente não fosse muito rápido para a parte íntima, para a parte de atração e de sentimento, para a gente fazer as coisas com a cabeça bem focada. Achei super diferente, nunca tinha visto. Eu fiquei surpresa porque eu ganhei flores, bombons, relógios, joias, tudo que vocês possam imaginar. E a partir desse dia, não todos os dias, mas um dia sim, um dia não, eu já acordava com alguma coisa que ele tinha mandado para mim. É importante falar que a gente não se tocou, a gente não se beijou. Para acontecer alguma coisa, demorou muito e foi entre indas e vindas dele para o Brasil. Eu não me mexia para nada. Em algumas dessas indas e vindas, também com um amigo, ele me explicou sobre a mesquita, me mostrou as mesquitas, né, que tinham mais próximas da região onde eu estava, como que se devia fazer, o que se devia vestir, explicava várias coisas da parte do Alcorão. Ele me envolveu, assim, me direcionou de um jeito que eu comecei a gostar mesmo do Islã. E isso era independente dele. Ele também só aceitava me encontrar enquanto tinha luz, enquanto era tarde ou de dia, à noite não. E sempre em encontros públicos, nunca em um lugar só fechado, eu e ele. E à noite ele sempre queria saber se eu estava em casa, se eu não tinha saído. Começou a perguntar se eu queria testar um dia de fazer as orações, aí ele me ajudava, tipo, de avisar sobre as orações, quando que tinha que fazer, como que tinha que fazer, o que significava. Até que chegou um momento que eu resolvi me converter ao Islã. E só depois disso que a gente começou a ter relações. No começo, as relações... Mas isso foi crescendo, assim, foi numa crescente pouco a pouco. Então tinha uma hora que ele tava assim, super mole, não tinha o que fazer. E outra horas que ficava, amolecia e voltava. Começou a se ter um desequilíbrio muito grande, né? E aí eu vi que eu tinha que conversar com ele sobre isso, sentei, a gente conversou. Ele falou que já estava vendo o que era, que não era nada grave, que ele já estava em tratamento médico e que eu não precisava me preocupar com isso. Quando ele tinha alguma função na mesquita, em outros lugares, né? Ele sempre deixava o amigo dele de prontidão para me ajudar. Isso tanto quando ele estava perto de mim ou quando ele estava lá na Arábia com um amigo também. Tanto pela internet
Enfim, um amigo dele estava sempre pronto ali se eu precisasse comprar alguma coisa, se eu precisasse ir em algum lugar, sempre que pudesse, ele me acompanhava. Com o meu filho também era a mesma coisa, sempre muito atenciosos e eu nunca gastava R$ 1 que fosse. Só depois de muitas vindas. Fora o tempo que a gente ficou conversando, ó, até do Orkut ficar obsoleto até virar o Facebook, já foram aí anos e anos, né? Então, todo esse tempo, depois de tudo isso, ele resolveu se abrir de que ele pensava em me ter como uma esposa. Ele queria casar tudo bonitinho, queria resolver tudo o que precisasse, porque ele queria que eu fosse para a Arábia Saudita. Eu achei isso no começo muito inviável. Com o tempo ele foi me explicando como era a Arábia Saudita, as coisas que eram ruins, as coisas que eram boas. Mas mesmo assim, né, eu pensava, mas o meu filho? E ele falou que o meu filho já estava incluído nisso, que eu não precisava pensar. Mas aí eu comecei a esperar que ele me desse sinais, que ele me desse provas de que isso realmente era verdade, né? Que ele ia me tratar bem, eu sempre observava os comportamentos dele, tanto comigo como com o meu filho. Também tive que conversar com o pai do meu filho para ver se ele autorizaria que meu filho fosse, o que ele liberou. Mesmo assim, eu sempre ficava muito desconfiada de tudo aquilo, né? Ele, às vezes, era mais pai pro meu filho do que o próprio pai, em questão de ajudar, convênio de saúde, material de escola, tipo, tudo que ele podia ajudar. Comigo também. E essas indas e vindas dele, que sempre ele queria estar aqui para que ele me mostrasse que ele não tava para brincadeira. Também tinha que se resolver todo esse negócio de eu conseguir ir, né, para a Arábia Saudita. Para quem não sabe, só foi liberado que estrangeiros, acredito que brasileiros fossem para lá, acho que a partir de 2019, né? E nesse ano a gente estava em 2020, então era bem recente. Então, primeiro eu bati o pé várias vezes de que eu não iria, tipo assim, eu não falei, ah, não vou, e no outro dia eu tava cedendo. Não, gente, eu bati assim um monte de tempo, e tô falando de meses, falando que eu não iria, e ele dizia que ele era muito paciente, que ele sabia quem ele já tinha escolhido, que era eu, e que ele ia fazer de tudo e que ele não iria desistir, que ele era uma pessoa calma, tranquila e que ele ia conseguir. Eu lembro que até pedi para amigas adicionar ele para ver o que ele fazia, eu fiz e caí do cavalo, porque o que ele fazia? Ele vinha me contar. Ele mostrava, olha, quem é essa mulher? Por que tá me chamando? E não sei o que absurdo. Ele me mostrava todas e eu ficava com a cara no chão. Teve uma época que eu fiquei com revertério, eu fiquei com muito medo, eu parei de responder ele. E ele veio atrás de mim no Brasil, mesmo eu não respondendo ele por um bom tempo, para resolver o que estava acontecendo. Depois teve uma vez também que um cara maltratou muito ele aqui no Brasil, falando que horríveis, indo pra cima dele, e esse homem não levantou um dedo, não gritou, não confrontou, não fez nada. E eu tô contando tudo isso aqui pra vocês entenderem que isso não foi do dia pra noite. Não foi em um mês, não foi em 6 meses, não foi em 4 anos. Foram em muitos anos. O perfil do Facebook dele não tinha mulher nenhuma, gente. Só tinha fotos e posts sobre religião, sobre oração, fotos dele muito discretas. Ele não ostentava, não dava para saber se ele tinha muito dinheiro, como que era essa parte da vida dele. Ele não fazia questão de mostrar. Bom, ele me mostrou tudo sobre a região que a gente ia ficar na Arábia Saudita. O nome, eu não sei se é isso mesmo, a pronúncia, Rabi, eu vou deixar escrito aqui, caso vocês queiram pesquisar. E não me parecia que tinha nada muito fora do que eu não poderia aceitar. A insistência foi tanta, e tantas provas, tantos testes, que no fim eu aceitei ir com o meu filho. Quando eu cheguei lá, eu já percebi que indo para a casa dele, as pessoas olhavam ele meio que querendo se afastar, meio que de um jeito muito estranho, e com o tempo eu entendi
que a maioria dos vizinhos tinha medo dele. Medo de falar, medo de confrontar, medo de respirar. Mas numa primeira vez eu não iria conseguir perceber. Para mim, ali podia estar rolando um estranhamento por ser uma mulher estrangeira chegando e toda essa coisa. Tudo começou a ficar estranho e virou um terror assim que eu coloquei os meus pés com o meu filho para dentro daquela casa. Primeiro que ali eu já fui informada de que eu não sairia mais sem a presença dele, nem eu e nem o meu filho, que ele controlaria tudo que a gente fizesse. As minhas roupas eram totalmente ditadas e entregues por ele, as do meu filho também. A primeira coisa que ele deixou bem claro é que eu teria que obedecer ele em todos os sentidos. E ele falava isso sem preocupação nenhuma de que eu poderia fugir ou ia pedir socorro. Ele falava isso numa firmeza que até eu travava de tentar fazer alguma coisa. E ele ainda completou de que se eu não obedecesse ele, o meu filho não iria sofrer nada, mas eu sim, eu iria pagar por qualquer coisa que fosse feito de forma errada. Na alimentação, ele simplesmente fazia chantagens. Ele dava pra gente lá o que ele queria, como ele queria, quando ele queria, na quantidade que ele achava que era o certo, mas ele sempre deixava muito claro que se ele não desse aquilo, a gente iria morrer de fome. Então que eu estava dependente dele querer e estar aberto para dar, ou seja, de seguir tudo que ele ditasse dentro daquela casa. As minhas roupas, elas eram assim, na frente dos outros. Se alguém fosse lá, né, dentro da casa, ou se eu tivesse que sair sempre com ele, eu estava totalmente coberta. Não se mostrava nada. Ele não pegou o meu passaporte, ele não me bloqueou, assim, de pegar os meus pertences, os meus documentos, em momento nenhum. Parecia que ele tinha ali um controle sobre mim que era muito maior do que eu imaginava. Ele não tinha nenhum tipo de preocupação de ficar alerta de que eu iria fugir pelas coisas que viriam pela frente. Ele impedia eu e o meu filho que fizesse, sim, algumas coisas dentro da casa, como, por exemplo, usar a internet. E o celular, ele não pegou, mas a gente só podia usar em um lugar que ele estivesse à vista, que ele entendesse o que estava acontecendo. E para telefonar para alguém, ele tinha que estar do lado supervisionando o que fosse falado. O que eu conheci intimamente dele no Brasil, ou era mentira, ou ele se segurava muito. Eu não sei. Porque nem nisso me tocava que aquele melhor amigo dele, que era carne e unha, ele sempre estava ali. Ele sempre estava visitando a gente. E ele sabia como que esse meu marido era. Só que a gente nunca tinha conversado, assim, sozinhos. E eu comecei a olhar para ele, tentar passar para o olhar o meu desespero quando eu tinha que servir coisas para ele, enfim. E aquilo foi ficando intenso, mas foi muito lento, foi pouco a pouco. Enquanto isso eu sofria demais com tudo. E ele tinha a vida dele normal, ele ia trabalhar normal, ele saía com os amigos para tomar chá, ele fazia tudo normal e me deixava ali porque ele tinha plena segurança segurança e confiança de que eu jamais iria conseguir sair dali. E em um desses dias de que ele foi para trabalhar, foi beber chá com os amigos, esse amigo dele apareceu. E todas as vezes que eu tentei falar com ele quando o meu marido estava perto, eu não conseguia, porque sempre o meu marido se aproximava e também porque eu tinha muito medo. O cara era o melhor amigo dele, não o meu. Como que ia passar pela minha cabeça que aquele cara algum dia poderia me ajudar mesmo?
Só que, mesmo com todo esse medo, era a única saída. E ali eu também estava me arriscando. Ou ele poderia contar para o meu marido, e ali, com certeza, ou ele iria me ajudar. E aí eu resolvi abrir para ele o que estava acontecendo. E um dia que ele foi lá em casa e o meu marido não estava. E eu sei que ele foi propositalmente para já entender o que tinha naqueles meus olhares, naquele meu desespero. E eu comecei a contar e ele prometeu me ajudar. Nesse dia eu dormi que eu quase fiz xixi nas calças, eu tremia de medo, porque eu não sabia se o meu marido ia chegar louco por saber tudo que eu tinha feito, ou se esse cara realmente ia me ajudar. E ele me ajudou. Ele falou que ia haver uma forma de eu sair dali, de um jeito clandestino, e eu não entendi se era porque eu não podia sair sozinha por eu ser casada e ter autorização do marido, não sei. Eu sei que ele trabalhava e ele tinha conexão com uma parte de transporte que fazia o trâmite de navio ali da Arábia Saudita, onde eu estava, para Israel. Nisso eu já comecei a juntar as minhas joias, porque assim, com tudo isso que acontecia, ele me dava vestidos, ele me dava joias, ele me dava relógio, ele me dava coisas caríssimas que eu sabia que eu podia vender e conseguir dinheiro. Ele não parava de me presentear e de tratar essa parte material, mesmo com tudo isso que ele fazia comigo. Então eu comecei a juntar tudo isso e a entender com esse amigo dele, dias que ele não estava, como que ia acontecer tudo isso, porque assim, no dia que ele não tava, era só eu dar um jeito de sair. E ele sempre me falava que se eu tentasse passar da porta, eu não ia durar nem 3 quadras. Como se alguém fosse avisar ele, enfim. E como esse amigo dele era um dos amigos de confiança, eu sair do lado desse amigo não teria problema nenhum, acredito que para os outros e nem para ele. Então, esse amigo foi um milagre que nem eu acreditava. Até o último momento eu achei que esse cara, que o meu marido fosse aparecer e que eu ia ser pega no pulo. Mas não aconteceu. Esse amigo conseguiu enfiar eu e o meu filho nesse transporte para que a gente conseguisse chegar até Israel. E de Israel eu consegui voltar para o Brasil. O meu filho e eu tivemos uma segunda chance. Nós ganhamos uma segunda vida. Nós fugimos da morte. Porque eu tenho certeza que se eu e meu filho ficasse ali, esse seria o nosso fim. Esse amigo, ele manteve contato comigo. Eu mudei de lugar, mudei de tudo, mudei tudo que eu podia mudar com medo que esse cara me encontrasse no Brasil. Esse cara nunca veio atrás de mim. E não muito tempo depois, para minha felicidade imensa, eu fui informada de que ele tinha morrido.